que é digestão? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a digestão, tá? Então, a gente já viu nas aulas anteriores que o nosso corpo, ele usa os nutrientes dos alimentos para crescer, desenvolver-se e manter-se protegido contra doenças. Então, lembra que a gente aprendeu nas aulas anteriores que os alimentos, eles fornecem para nós os nutrientes, né? E esses nutrientes, eles são responsáveis por quê? Para fazer com que a gente possa crescer, o nosso corpo ele se desenvolve, ele protege, os nutrientes protegem o nosso organismo contra doenças, né? Ele fornece energia para a gente. Então, os nutrientes, eles estão presentes nos alimentos e são eles que fazem o nosso organismo crescer, desenvolver e se proteger de doenças, né? Mas você já pensou no que acontece com os alimentos depois que a gente come? Então, a partir do momento que a gente coloca o alimento na nossa boca, né, que a gente mastiga e engole, você já parou para pensar o que acontece com esse alimento depois que a gente engole? O que será que acontece, né? Então, olha, aqui nós temos uma imagem obtida por raio-x e colorida artificialmente. Quer dizer, essa daqui não é uma imagem, né, colorido real de como realmente é, né? Mostrando a parte interna do abdômen de um ser humano. O que é o abdômen? É a barriga, né? Então, ele está mostrando a parte interna do abdômen, da barriga de um ser humano. O que será que essa imagem acima mostra? O que ele retrata, né? O que vocês acham que ele está mostrando? Se é uma imagem do abdômen, da barriga de uma pessoa, o que será que ele está mostrando? O que é que nós temos dentro do nosso abdômen, dentro da nossa barriga? Com certeza nós temos o quê? O nosso tubo digestório. O que é o tubo digestório? São os órgãos que são responsáveis em fazer a digestão dos nossos alimentos, que a gente vai ver agora a seguir. O que é a digestão, né? O que é fazer a digestão do alimento? Então, que é o que nós vamos ver a seguir, né? Outra perguntinha. Qual trajeto você imagina que os alimentos fazem dentro do nosso corpo? Por onde? Que trajeto o alimento faz? Será que a gente coloca na boca, mastiga, engole e daí? Por onde ele passa? Quais são os órgãos dentro do nosso corpo que ele passa, né? E será que ele vai para onde? Então, quais são esses órgãos que você acha que ele passa? Se você quiser fazer um desenho para representar esse trajeto por onde você imagina que ele passa, você pode fazer no seu caderno, tá? Outra perguntinha. Você sabe o que é digestão? Caso saiba, tente descrever com suas palavras o que esse termo significa. O que é a digestão do alimento? Você já ouviu falar em digestão? Ai, a comida fez digestão. Ai, a comida não fez digestão. Então, o que é fazer digestão ao alimento? Você sabe? Você tem ideia do que é fazer digestão ao alimento? Então, se você tem ideia, se você sabe o que é e você quiser escrever no seu caderno com as suas palavras o que você imagina que é fazer digestão, escreva, porque depois a gente vai pedir para vocês compararem. A partir do momento que a professora explicar direitinho o que é realmente a digestão, aí vocês vão comparar se aquilo que vocês escreveram agora é realmente aquilo que vocês vão aprender, tá? Então façam isso. Bom, então agora nós vamos para a página 91, para onde é que a gente vai ver para onde vai o alimento que comemos, qual é o caminho que o alimento faz, tá? Então, ao comer, a gente mastiga e engole os alimentos. Então, a primeira coisa, a gente coloca o alimento na boca, a gente mastiga e depois engole. E depois, você sabe para onde eles vão? A resposta para essa questão está relacionada ao processo de digestão dos alimentos. Olha lá, a digestão envolve várias etapas que são realizadas por um conjunto de órgãos localizados dentro do corpo humano. E é por meio dela que os componentes dos alimentos ingeridos são quebrados e parte deles é absorvida pelo nosso corpo. Então, gente, o que é a digestão? A digestão é quando a gente
coloca o alimento na boca, a gente mastiga o alimento e engole. Dentro do nosso corpo, nós vamos ter um conjunto de órgãos que vão fazer com que o alimento ele seja cada vez mais quebrado em pequenas partes, e aí essas partes, que são cada vez menores, vão ser absorvidas pelo nosso organismo. E aquilo que não é absorvido vai ser eliminado através de fezes, que nós vamos ver já já como é que funciona realmente, tá? Então, para a gente entender direitinho, nós vamos ver primeiro, então, agora o sistema digestório. Então, vamos ver o que é o sistema digestório. O sistema digestório, ele é composto por órgãos que realizam a digestão, né? Então, os órgãos que realizam a digestão formam o sistema digestório. Então, o sistema digestório do nosso corpo é formado por todos os órgãos que realizam a digestão, tá? Esses órgãos, eles estão representados na figura aqui ao lado, olha. Então, todos os órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório estão representados aqui nessa figura aqui ao lado, tá? Então, vamos entender melhor como cada um deles participa do processo de digestão. Então, primeira coisa, olha, os alimentos entram no corpo pela boca, só pode ser, né? A gente come pela boca. Então, a primeira coisa que a gente faz, coloca o alimento na boca. Ao serem engolidos, eles vão passar pela faringe, olha, a faringe é aqui, ó, no início aqui da garganta, né? Fica aqui bem próximo da garganta, tá? E depois pelo esôfago. O esôfago, olha, é esse tubinho, esse tubo que a gente tem aqui, ó, né? Que é ligado com a garganta aqui, ó, tá? E aí, o alimento vai chegar aonde? Ao estômago. Olha onde aqui está o nosso estômago aqui, olha. O estômago nosso está localizado do nosso lado esquerdo aqui, ó. Estômago aqui, ó. Esse é o nosso estômago. Em seguida, ele vai para onde o alimento? Para o intestino delgado. O intestino delgado é tudo isso aqui, ó, que tá enroladinho aqui, ó, com cor de rosa aqui, ó, tá? Onde os nutrientes são absorvidos. O que não é absorvido, ele vai para onde? Para o intestino grosso. O intestino grosso é isso aqui, ó, tá enrolado aqui, ó. O intestino grosso, ele fica, vamos assim dizer, por fora, né? O intestino delgado fica dentro. O intestino grosso, ele contorna o intestino delgado, tá? E dentro do intestino grosso é que é formado o quê? As fezes. E no fim do intestino grosso está o ânus, por onde as fezes, né? O cocô é eliminado. Então, vamos recapitular o que é que acontece no processo de digestão. Primeira coisa, o alimento entra pela boca, a gente mastiga e engole. A hora que a gente engoliu, ele vai passar pela faringe, que está localizado na nossa garganta, tá? Da faringe, ele passa pelo esôfago, ele desce pelo esôfago, que é esse tubo aqui, ó, que a gente tem aqui. Do esôfago, ele vai para o estômago, que está aqui, ó, estômago. Do estômago, ele vai para o intestino delgado. Dentro do intestino delgado, que é esse fininho aqui, ó, tá? Cor de rosa aqui, que é fininho, é absorvido os nutrientes, aquilo que é bom, que o nosso organismo precisa para crescer, se desenvolver, né? Se proteger das doenças. Aquilo que não é útil para o nosso organismo, que o nosso organismo não precisa, o que vai acontecer? Ele passa para o intestino grosso, ó, que é isso daqui que contorna o intestino delgado, ó. Esse mais grossinho aqui, ó, né? Também alaranjado e amarelo aqui. Esse intestino grosso aqui, ele vai ficar com aquilo que não é necessário para o nosso organismo. E aí, o que acontece? Ele vai formar as fezes aqui dentro, o cocô é formado dentro do intestino grosso, e no final do intestino grosso nós temos o ânus, né? Por onde vai sair as fezes, ou seja, o cocô, tá? Aí a gente vai entender o seguinte, olha, ele fala assim,
que os órgãos em destaque no parágrafo anterior formam o tubo digestório. Então, quais são os órgãos que formam o tubo digestório? Olha, que está em destaque aqui é a boca, a faringe, esôfago, então boca, faringe, ó, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, esses órgãos é que formam o tubo digestório, o sistema digestório nosso, tá? Agora, nós temos o quê? Nós temos outros órgãos que ajudam também a fazer a digestão, só que eles não fazem parte do sistema do tubo digestório, do sistema digestório. Quem que é? São as glândulas salivares. O que são as glândulas salivares? A saliva, que quando a gente engole o alimento e mastiga, quem é que ajuda a fazer com que o alimento que ele fique cada vez mais menor dentro da boca da gente? É a saliva, né? Então, são as glândulas salivares que produzem a saliva. O fígado, que está aqui, ó, em vermelhinho aqui, ó, o fígado, e o pâncreas, ó, que está aqui, ó. Deixa eu achar o pâncreas aqui, ó, em amarelo aqui, ó, o pâncreas aqui. Então, o que o fígado e o pâncreas produz? Eles vão produzir, e temos também aqui, ó, a vesícula biliar. Eles produzem no líquido substâncias que ajudam no processo da digestão. Eles vão ajudar os alimentos a serem o quê? Cada vez mais serem quebrados, se tornarem cada vez menores, tá? Então, então lembrando, a saliva, que são as glândulas salivares que produzem a saliva, o fígado e o pâncreas, e no caso aqui também tem a vesícula biliar, elas não fazem parte do tubo digestório. Eles somente produzem o quê? Substâncias que ajudam no processo de digestão. Por quê? Porque o alimento não passa por eles. Entenderam? O alimento não passa por esses órgãos, tá? Eles somente produzem substâncias que vão ser lançadas nos órgãos por onde passam os alimentos, tá? Então, eles vão ajudar no processo de digestão, mas o alimento não passa por eles, tá bom? Bom, então aí ele fala assim, olha, após a leitura do texto acima, escreva no caderno que você entende por digestão. Sua resposta foi semelhante ao discutido na abertura deste capítulo? Explique. Será que quando a professora pediu para vocês aqui, olha, escreverem o que é digestão, né, com as suas palavras, será que vocês escreveram o que vocês escreveriam aqui agora? Será que o entendimento de vocês lá quanto à digestão é o mesmo agora, quando a professora explicou? Será que é da mesma forma? Né? Então, o que vocês entendem por digestão agora? A gente consegue entender agora por digestão o quê? Que a digestão é o quê? É quando o alimento, ele vai passar o quê? Né? Ele vai passar por vários órgãos, né, que fazem parte do sistema digestório, e ele vai ser cada vez mais quebrado em partes menores, né? E depois aquilo que é importante para o organismo vai ser absorvido, os nutrientes que são importantes para o organismo vão ser absorvidos, e aquilo que não é importante para o organismo vai ser eliminado através das fezes, né, pelo ânus, tá? Bom, continuando agora, nós vamos para a página 92 para a gente ver como é que acontece a digestão, tá? Então, aqui ele vai estar explicando direitinho como é a digestão. Então, os alimentos que colocamos na boca precisam ser quebrados em porções menores para que o corpo possa ser capaz de absorver os nutrientes e fazê-los circular pelo corpo. Essa quebra acontece por meio da mastigação e da ação de substâncias digestivas que dividem os alimentos em pedaços menores. Então, gente, a digestão do alimento, ela começa dentro da nossa boca, tá?
Como assim, professora? Quando a gente coloca o alimento dentro da nossa boca, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mastigar, mastigar, mastigar o alimento para depois engolir. Porque, como a professora disse para vocês, a digestão não é a quebra do alimento em pedaços cada vez menores. Então, quando a gente mastiga o alimento, a gente já está fazendo isso. A gente já está quebrando o alimento em partes cada vez menores, né? Porque se a gente engolir um pedaço muito grande do alimento, a digestão vai ser difícil até passar pela garganta para a gente engolir, né? Então a gente tem que, a digestão ela já começa na boca. A partir do momento que a gente começa a fazer o quê? A mastigação, tá? Então a gente começa a fazer o quê? A primeira quebra do alimento acontece por meio da mastigação. Então a gente começa a mastigar com a ajuda de quem? Com a ajuda da saliva. Então, o alimento ele é triturado com os dentes, a ajuda da saliva, e ele forma um bolo alimentar. A gente chama aqui, quando a gente mastiga o alimento, a gente chama aí aquilo que se forma de bolo alimentar. Então, a partir daí é que começa o processo de digestão. Então, vamos olhar aqui na figura, ele vai mostrar direitinho as etapas, né, do processo de digestão. Olha lá. Então, observe a figura abaixo e acompanhe pelo texto dos quadros o caminho que o alimento faz dentro do corpo. Então, vamos ver o número 1 aqui, olha. A digestão tem início no interior da boca, quando o alimento é triturado pelos dentes e misturado com a saliva formando o bolo alimentar. Então, onde começa a digestão? Na boca. A digestão do nosso alimento já começa na boca. A partir do momento que a gente mastiga, né, que a gente tritura o alimento com os dentes, né, e mistura com a saliva, a gente já está fazendo o quê? A gente já está começando a fazer a digestão do alimento, tá? Ele forma o bolo alimentar. Bom, então, olha lá, as glândulas salivares produzem saliva, que contém água e substâncias digestivas, e a saliva é liberada na boca. Então, a saliva, que ela contém o que? Água e substâncias digestivas, né? Então, elas ajudam no quê? Na digestão do alimento, tá? Então, por isso que a digestão do nosso alimento começa onde? Na boca, tá? Número 2. O bolo alimentar, quando a gente engole, o bolo alimentar chega ao estômago e é misturado com as substâncias digestivas produzidas por esse órgão. O alimento é parcialmente digerido. Então, olha lá, ó, a gente mastigou o alimento, engoliu. Ele vai passar por onde? Pela faringe, que está aqui, ó, na nossa garganta. Ele vai descer pelo esôfago, que é esse tubinho aqui, ó, né? Descer pelo esôfago e vai chegar aqui no nosso estômago, né? Quando ele chega aqui no estômago, o nosso estômago, ele está cheio de substâncias digestivas, que é produzida pelo próprio estômago nosso, tá? O pâncreas, né, que tá aqui em amarelo aqui, ó, e o fígado em vermelho, também produzem substâncias digestivas que são lançadas aqui no intestino delgado aqui, ó. Então veja só, o nosso corpo, ele produz um monte de substâncias que ajudam na digestão do alimento, tá? Então o estômago produz também substâncias digestivas que ajudam na digestão, né? E aí, dentro do nosso estômago, o alimento é parcialmente digerido, quer dizer, ele não é totalmente digerido. Aí ele sai do estômago. Para onde que ele vai? No intestino delgado, aqui, ó, fininho aqui, ó. Então ele vai por etapas, ó, do intestino do fígado, ele vai para o intestino delgado aqui, ó. No intestino delgado, que é esse rosa claro aqui, o bolo alimentar que saiu do estômago, ele entra em contato com outras substâncias digestivas. Quem que lançou aqui? O fígado e o pâncreas, que mandou substância aqui para o intestino delgado, né? Os nutrientes atravessam as paredes do intestino delgado e chegam ao sangue. Então, os nutrientes
quando ele chega aqui no intestino delgado, os nutrientes do alimento, ele se transforma o quê? Em líquido, né? E aí ele passa do intestino delgado, ele cai no nosso sangue. Então, o alimento, quando ele se transforma, vamos assim dizer, em líquido, e ele vai para o nosso sangue. Então, quem é que leva os nutrientes para o nosso corpo? O sangue. Então, ele se torna líquido e o sangue é responsável em levar os nutrientes por todas as partes do nosso corpo, tá? Aí, o que acontece? Os restos de alimento que não foram absorvidos pelo corpo vão para onde? Para o intestino grosso aqui, ó. Intestino grosso aqui que a gente vê aqui, ó. Ele contorna o intestino delgado, tá? Neste estágio, aqui nesse lugar aqui, grande parte da água presente nos restos alimentares é absorvida pelo corpo. Formam-se então as fezes que são eliminadas pelo ânus. Então, dentro do intestino grosso, o que é que acontece aqui? Os resíduos, aquilo que não é absorvido pelo organismo, aquilo que não é importante para o organismo, vai formar o quê? As fezes, né? O cocô, que é eliminado pelo ânus. Então, esse é o processo de digestão. Tudo aquilo que é importante para o organismo, ele vai se transformar em líquido, vai cair no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea e vai ser distribuído para o nosso corpo. Aquilo que não é importante, que não tem importância para o nosso corpo, ele vai ser transformado em fezes e vai ser eliminado, tá? Então, essa é praticamente o esquema, né, do processo de digestão nosso, tá? Então, agora na página 93, nós vamos ver como é que funciona a mastigação. Gente, a mastigação é a etapa mais importante da digestão, tá? Então, a mastigação é uma etapa importante no processo da digestão, né, que é a mastigação. Os alimentos são triturados pelos dentes e, conforme se mistura com a saliva, transformam-se no bolo alimentar, uma massa mole, uma pasta mole. Então, olha, gente, a mastigação é muito importante. Por quê? Porque ela já ajuda no processo de digestão. Se a gente engolir o alimento inteiro, esse alimento ele vai ser o quê? Vai ser difícil o processo da digestão. Por quê? Ele vai ter que ser triturado em pedaços menores aonde? Aqui, ó, para passar na faringe vai ser dificultoso, para descer pelo esôfago, né? Sendo que se você mastiga ele bem mastigadinho, tudo isso daqui já é uma ajuda que você já está dando para ele chegar aqui no estômago bem triturado, tá? Bom, a mastigação deve ser bem feita. Caso o contrário, engolir os alimentos e digeri-los se torna mais difícil. Claro, né? Engolir o alimento inteiro é difícil. Com formas e tamanhos variados, os dentes da boca desempenham diferentes funções na mastigação. Então, os dentes da boca, gente, eles têm tamanhos e formatos diferentes para quê? Exatamente para ajudar no processo da nossa mastigação, tá? Então, os dentes da nossa boca, eles são diferentes. Para quê? Porque cada um deles, eles vão ter uma função na hora da mastigação. Então, olha, aqui mostra direitinho, olha. Nos lados, olha aqui, ó. E no fundo, olha bem aqui. Nos lados e no fundo estão os pré-molares e os molares. Eles são achatados e trituram os alimentos. Então, é onde a gente costuma fazer o quê? A mastigação, onde a gente mastiga o alimento, né? Então, são os do fundo, eles são os molares e os pré-molares. Os caninos, que são esses daqui da frente, né? Que a gente fala são as presas. Os caninos estão ao lado dos incisivos. Eles rasgam e furam os alimentos. Os incisivos ficam na parte da frente da boca e cortam os alimentos. Então, aqui na frente da nossa boca, nós temos os incisivos. Para que servem os incisivos? Para a gente cortar os alimentos, né? E os caninos que estão aqui do lado, eles servem para a gente rasgar o alimento. Quando a gente vai comer um pedaço de carne que está muito duro, onde que a gente coloca a carne?
Geralmente ao lado, né? Onde estão quem? Os caninos para puxar, tá? Então, cada um tem a sua função, tá? Então, para simular o que acontece com os alimentos durante a mastigação, foi realizado o seguinte experimento. 2 copos com água foram adicionados ao mesmo tempo comprimidos efervescentes, ou seja, somzão, tá? Em um copo, o comprimido estava triturado, quer dizer, foi picado em pedacinhos bem pequenos. E o outro, o comprimido estava inteiro, tá? Então, num copo colocou o comprimido inteiro e no outro o comprimido estava picado em pedacinhos bem pequenos, estava triturado, tá? Aí ele pergunta assim: qual comprimido você acha que se dissolveu por completo mais rapidamente? O que estava triturado ou inteiro? Gente, é claro que o comprimido triturado se dissolveu mais rapidamente. Por quê? Porque ele está em pedaços menores, né? Está em pedaços pequenos. Então, se tinha pedacinho pequeno, os pedacinhos pequenos foram se dissolvendo mais rapidamente do que aquele que estava inteiro, né? Vocês podem até fazer essa experiência em casa e tirar essa própria conclusão, né? Vocês pegam 2 sorrisal, um vocês picam ele em pedaços pequenininhos, o outro vocês deixam ele inteiro, coloquem 2 copos diferentes com água e vocês vão ver qual é que vai se dissolver mais rápido. É claro que aquele que o comprimido está picado em pedacinhos menores vai se dissolver muito mais rapidamente, tá? E ele pergunta assim: qual é a relação entre o experimento, essa experiência aqui, e o que acontece com os alimentos na boca, né? Então, o que tem a ver isso daqui, essa experiência, com os alimentos dentro da nossa boca, né? Então, olha, gente, assim como o comprimido, o alimento quebrado em pedaços menores favorece o processo de digestão. Quer dizer, quando a gente coloca o alimento na boca e a gente, né, mastiga ele, quebra ele em pedaços menores, o que vai acontecer? A digestão desse alimento vai acontecer o quê? Muito mais rapidamente do que se eu engolir o pedaço do alimento inteiro, né? Então, é isso que ele está querendo dizer pra gente, tá? Agora ele está falando aqui na página 94, como o alimento vai da boca até o ânus. O que acontece, né? Então vamos lá. O tubo digestório, que é formado por quê? Quais são os órgãos que formam o tubo digestório? Lembrando, voltando lá um pouquinho lá para a gente lembrar quais são os órgãos que formam o nosso tubo digestório. Ó. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? Então, a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. São 6 órgãos que formam. Voltando lá, vamos lá agora. São 6 órgãos, né? Então, olha, o tubo digestório de um adulto, todos esses órgãos juntos dentro de um adulto, ele tem cerca de 7 metros de comprimento, ou seja, o alimento ingerido percorre aproximadamente 7 metros, desde a boca até o ânus. Então, voltando aqui de novo, olha, vamos para a página 92 lá. Olha, da boca até chegar aqui no ânus aqui, tudo isso daqui tem cerca de 7 metros numa pessoa adulta, tá? Por quê? Porque tanto o intestino delgado como o intestino grosso aqui, ó, ele está aqui, gente, de que maneira? Ele está bem enroladinho aqui, né? Então, gente, olha o tamanho. Ele passa por 7 metros. Então, dentro do nosso, de vocês não, né? Mas da mãe de vocês, do pai de vocês, né? Ele vai ter um total de 7 metros. O alimento vai percorrer um total de 7 metros de comprimento, né? Então, vamos voltar da boca até chegar ao ânus, né? Então, note que os intestinos delgado e grosso não estão esticados. Esses órgãos são muito longos, localizados dentro do abdômen.
O intestino delgado apresenta várias dobras. O intestino grosso se encontra ao redor do intestino delgado. Então, voltando lá, ó. Então, o intestino delgado ele tem várias voltas. Olha aqui, ó, como ele é todinho enrolado, ó. E o intestino grosso, ele está em volta do intestino delgado, né? O intestino grosso está em volta do intestino delgado, tá? Voltando aqui agora. Durante o trajeto que faz dentro do corpo, o bolo alimentar é empurrado pelo processo de contração e relaxamento de músculos do esôfago, do estômago e dos intestinos. Então, gente, o que acontece? Quando a gente engole o alimento, o esôfago, o estômago e o nosso intestino, ele faz movimentos de contração e relaxamento, quer dizer, ele abre e fecha, quer dizer, ele puxa o alimento para baixo, né? Ele vai contraindo e relaxando, contraindo e relaxando para trazer o alimento para baixo. Ele vai buscando esse alimento, né? Ele vai trazendo esse alimento, tá? Então, a ação dos músculos do tubo digestório não pode ser controlado, ao contrário do que ocorre com os músculos do braço ou das pernas, por exemplo. Então, por isso, o bolo alimentar é empurrado ao longo do tubo digestório, independentemente da nossa vontade. Então, o que acontece? Os músculos que existem dentro do esôfago, né, do estômago, e do intestino, eles vão fazendo movimentos que vão trazendo o alimento, vão buscando esse alimento, né? Mas isso não depende da nossa vontade, são movimentos involuntários que eles fazem, que acontecem. Não é a gente que coordena, que controla esse movimento, são movimentos involuntários. É diferente do nosso braço, da nossa perna, que é a gente que comanda, se a gente quer abrir o braço, esticar o braço, né? Movimentar a perna, movimentar o braço, né? A gente mexe a perna, mexe o braço, porque a gente comanda, a gente que quer. Agora, o movimento do músculo, do esôfago, do estômago, do intestino, são movimentos involuntários. Eles estão acontecendo e a gente nem percebe que está acontecendo, não é a gente que controla, tá? Então, olha lá, a boca, o esôfago, né? Olha aqui o alimento, ó, entrou na boca, olha, ele tá passando pelo esôfago e vai chegar onde? Ao estômago. Então, gente, o que acontece? A gente nem percebe que o alimento tá sendo levado para o estômago. Olha aqui, ó, o alimento não cai pelo tubo digestório depois de ser engolido. Ele é levado do esôfago em direção ao estômago pela ação de músculos. Esses músculos contraem a parede do esôfago, apertando e empurrando o alimento para baixo. Então, olha, ele aperta e empurra. Olha aqui, ó, aperta e empurra. Ele vai levando esse aparelho, o alimento para baixo, tá? Então, olha lá, após chegar ao estômago, por quais órgãos o bolo alimentar ainda vai passar até chegar ao ânus? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, ó. Após chegar ao estômago, chegou aqui no estômago, por quais órgãos vai passar o bolo alimentar? Se ele saiu do estômago, ele vai para onde? Olha a etapa número 3. Intestino delgado. E a etapa número 4? Por onde que ele vai? Intestino grosso. Então, ele vai passar por quais órgãos? Ele vai passar ainda pelo intestino delgado e pelo intestino grosso. Aí, depois que vai formar as fezes, e as fezes vão sair pelo ânus, tá? Bom, então agora aqui nós temos umas atividades para fazer. Vamos lá. A figura ao lado mostra um esquema simplificado do sistema digestório. Observe-a e responda as questões. Qual letra indica a parte do corpo que elimina as fezes? Por onde é eliminada as fezes? Pelo ânus. Então, o ânus representa a letra G, aqui. Conduz o bolo alimentar ao estômago. Quem que leva o bolo alimentar ao estômago? Olha aqui onde está o estômago. O esôfago. O esôfago é representado pela letra B.
Próximo é a entrada do alimento no corpo. Por onde entra o alimento no nosso corpo? Pela boca. A boca está representada pela letra A. Onde que é formado as fezes? Onde que forma as fezes, gente? No intestino grosso, que é representado pela letra C. Letra F, desculpa, gente. Letra F. Agora, um órgão que não faz parte do tubo digestório. Quem que não faz parte do tubo digestório que está aqui representado? O fígado, que está representado pela letra C. Muito bem. Absorve os nutrientes presentes no alimento. Onde que é absorvido os nutrientes presentes no alimento? No intestino delgado, que está representado pela letra E. Muito bem. Próximo. Qual é o nome do órgão indicado na figura pelo símbolo, né? Pela essa estrelinha verde aqui. Como chama esse órgão aqui? É o pâncreas, né? Então, esse órgão aqui é o pâncreas, tá? Então, numere as frases abaixo na sequência correta, né? Então, como é que acontece o processo de digestão? Então, primeira coisa, como que é que acontece? Os alimentos são mastigados na boca. Aí, o que eles são o quê? Eles são engolidos. Então, número 2, depois de engolido, o bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago. Do esôfago ele vai para onde? O esôfago, número 3, conduz o bolo alimentar até o estômago. E aí, o que acontece? Número 4, o bolo alimentar chega ao estômago. Número 5, os nutrientes são absorvidos no intestino delgado. Número 6. Os restos alimentares não aproveitados seguem para o intestino grosso. Número 7. As fezes são eliminadas pelo ânus. Então, essa é a sequência correta do processo de digestão, tá? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui.